Olá a todos, queremos prosseguir o nosso estudo da Carta dos Hebreus e nós começamos a semana passada a estudar o capítulo 7, onde estudamos Hebreus 7 do 1 ao 10, onde nós vimos que Melquisedeque ele era semelhante a Cristo, né? E a gente usou a palavra tipo de Cristo, né? Não que ele seja um Cristo, mas semelhante a Cristo, né? O nome Melquisedeque, a Bíblia diz que ele quer dizer Rei da Justiça, o Rei de Salém, né? E no original é bem isso, quer dizer meu Rei de Justiça, né? Por isso dizemos que Melquisedeque então era um tipo de Cristo, né? Parecido com Cristo, um rei e sacerdote. Ele era sacerdote e ele era rei, um rei de justiça, né? E nós vimos isso então no estudo passado, né? E hoje nós queremos continuar então do versículo 11 até o 28 e fechar então o capítulo 7 de Hebreus. Eu vou estar lendo na minha versão, você pode acompanhar em casa, na tua versão, na tua Bíblia, e depois a gente vai explicando alguns pontos interessantes e tirando algumas lições práticas para a nossa vida também, ok? Diz assim, versículo 11 em diante. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque ele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constituiu homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes.
mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Até aqui a palavra, então. E nós queremos ver alguns pontos aqui muito interessantes do livro de Hebreus, do autor de Hebreus, né? E aqui, resumindo, é que Cristo ele é o sacerdote eterno, é aquele sacerdote que vive para sempre. E no verso 11, começa com uma pergunta, e vai dizer assim: se o sacerdote levítico bastasse, né, da descendência de Arão, fosse suficiente, por que teria que vir Jesus ou outro sacerdote, né? Vai dizer que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a lei de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? A verdade é que a lei como estava, né? Os sacerdotes, como era feito no passado, não estava mais dando muito certo, não. E não sei se você já imaginou, mas pensa por um minuto, se aqueles sacrifícios do passado, né, todos aqueles rituais de purificação de pecados, né, do povo, continuasse hoje. Imagina como seria, né? Então, era necessário que viesse outro, um sumo sacerdote, né? E por isso, então, vem Jesus, o sumo sacerdote, que não é da ordem de Arão, a ordem levítica, como nós já estudamos no passado, né? Mas é da ordem de Melquisedeque, né? Melquisedeque, um tipo de Cristo, né? Semelhante a Cristo, como nós vimos no estudo passado. E nós vemos também no versículo 13 e 14, que diz assim: porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. Jesus vem de uma linhagem de Judá e não da tribo de Levi, da linhagem de Levi, por isso ele é sacerdote de outra ordem, né? Então aqui o autor de Hebreus está falando novamente, né, que Jesus ele não é levítico, ele vem da tribo de Judá, e dessa tribo Moisés nunca falou de trabalho no templo desta tribo, né? Por isso que ele é dessa outra ordem, uma ordem superior da ordem de Melquisedeque, né? Versículos 17 e o versículo 21, ele vai citar o mesmo texto, vai dizer: você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, no 17, e no 21 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. E aqui então está sendo citado o Salmo 110, 4, ok? Aonde que a gente viu que se apresenta também este mesmo salmo. Então, atrás aqui nós estudamos alguns capítulos anteriores que vai falar justamente isso, né, da ordem de Melquisedeque que dura para sempre, né, o sacerdócio. É o sacerdócio eterno, né, o sacerdócio de Jesus, ele é eterno, ok? Versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Jesus é o fiador da superior aliança. E você sabe o que é o fiador, né? O fiador é aquele que paga a conta quando eu não posso, né? É a garantia que se eu não pagar, alguém vai pagar a conta, né? E como nós não podemos pagar essa conta, nós não podemos. Nós temos que entender primeiramente isso. Eu e você que está acompanhando, que está assistindo,
nós podemos fazer o que nós quisermos, a gente pode fazer sacrifícios, a gente pode andar de pé descalço, a gente pode subir escadas de joelhos, a gente pode fazer um monte de coisa, aquilo que a gente pensar, até se autoflagelar como alguns fazem, mas mesmo assim não vai pagar a conta. O único que pode pagar a conta é Jesus. Por isso que ele se torna o nosso fiador, porque quando nós chegarmos na presença de Deus, nós não vamos poder pagar essa conta, mas Jesus vai pagar ela por nós. Aliás, já está pago por nós, né? Ele já se deu em sacrifício. Versículo 23 e 24 vai dizer: ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. E aqui nós vemos que os outros sacerdotes, então, eles são limitados pela morte, né? Eles têm uma atuação em vida, mas chegando à morte, acaba a atuação do sacerdote, não tem continuidade. E nós vimos então aqui que Jesus tem o sacerdócio que dura para sempre, porque a morte não o impediu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, né? E o versículo 25 nos traz muitas lições. Eu vou ler o versículo 25 e depois trazer as lições que eu aprendo nesse texto. Versículo 25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E o que eu aprendo aqui é que como Jesus não é limitado pela morte, então ele pode nos salvar totalmente, nos salvar não só nos ajudar nesse mundo, mas salvar no futuro, depois da morte, ou seja, para que eu e você possamos vencer a morte, né? E ele pode nos ajudar totalmente, diz a minha versão. Algumas versões vão dizer completamente, né? Então Jesus é o único que pode salvar o homem completamente ou totalmente, né? Outra lição que eu tiro é que a salvação, ela é para todos. Jesus foi o sacrifício, o aval, o avalista, né, da aliança, o fiador dessa aliança, para todos. Porém, não são todos que se salvam. Aqui eu aprendo que Jesus, ele se fez o fiador e sacrifício por todos, mas nem todos vão se salvar. Por quê? Diz que apenas os que por ele se aproximam de Deus, somente os que por ele se aproximam de Deus é que vão ser salvos, diz aqui. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Aquele que não se aproxima de Deus através de Jesus, esse não vai ser salvo. Por isso que eu disse, a salvação é para todos, mas nem todos a recebem. Jesus, ele vive então para sempre para interceder por aqueles que por ele se aproximam, vai dizer, vivendo sempre para interceder por eles. Eles quem? Eles que por ele se aproximam de Deus. Então Jesus, ele é o nosso mediador. Ele que intercede por nós perante Deus. Apenas Jesus pode interceder a Deus, pois os outros sacerdócios são limitados pela morte. Versículo 23 e 24, como nós vimos. Eu aprendo aqui então, nesse versículo 25, que o único mediador, o único que pode mediar a nossa oração para com Deus é Jesus. Todos os outros sacerdotes que já passaram foram limitados pela morte. Nenhum deles tem o seu sacerdócio eterno, apenas Jesus. E isso serve para os nossos dias também. Eu, como pastor,
eu sou limitado, um dia a morte vai chegar para mim. E depois disso eu não vou mais poder ajudar ninguém, interceder a Deus por ninguém. Apenas Jesus. Jesus é o único, aqui diz, né? Que Ele não é limitável, que Ele é imutável, que Ele é sacerdote para sempre. Por isso, então, Ele pode salvar aqueles que se aproximam de Deus através dele e eu intercedendo por eles. Ok? Versículo 26 e 27 diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados. E nós vemos aqui então que todos os sacerdotes, eles são falhos. Nós somos falhos, somos pecadores. E nós precisamos que Jesus interceda por nós. Nós precisamos do sacrifício de Jesus, primeiramente para perdoar os nossos pecados, né? E como os sacerdotes do passado também, primeiramente eles tinham que fazer sacrifício por eles mesmos e depois então pelo povo. E aqui nós vemos então que apenas Jesus, ele é sem pecado e por isso ele não precisa apresentar sacrifícios por ele. Pelo contrário, ele se fez sacrifício por todos. Vai dizer ali que não primeiro por seus próprios pecados, ele não precisa fazer os sacrifícios, né? E depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas quando a si mesmo ofereceu. Então Jesus, ele se torna o sacrifício, né? Porque ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Jesus, ele é o único sumo sacerdote que é capaz de salvar a mim e a você. E no versículo 28, então, encerrando esse capítulo, diz: porque a lei consistiu homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. E aqui está dizendo que a lei constituiu então homens sujeitos a fraquezas para sacerdotes, né? Mas a palavra de Deus, né? O juramento que diz aqui é a palavra de Deus, constituiu o Filho de Deus perfeito para sempre. Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote perfeito para sempre. Meu querido, eu não sei como que está a tua vida com Deus. Eu não sei como está a tua vida com Jesus. Mas o que eu posso te falar? Se aproxime de Deus através de Jesus. Ele é o grande, o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote eterno. Ele é aquele que pode te salvar. Ele é aquele que é o fiador. Ele é que pode e se fez sacrifício por nós. Ele que pode tirar o nosso pecado. Somente Ele que pode interceder a Deus por nós. É só através dele. Segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que nós estudamos hoje, não há mais ninguém que possa te salvar. Apenas Jesus. Repito, eu não sei como está a tua vida, mas não perca tempo. Se aproxime de Deus através de Jesus. Entregue o teu caminho a Jesus. Faça uma oração sincera, de coração. E nessa oração você declara: Senhor, eu hoje entendi que a minha salvação vem por Jesus.
porque Ele se fez sacrifício por mim. Eu reconheço que Ele é o meu Salvador, o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Nós não precisamos de outro, apenas de Jesus. Declare isso para Deus. Entrega a tua vida nas mãos de Jesus. Aceite o sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Lembre-se, a salvação é para todos, mas nem todos recebem a salvação. A minha oração é que você possa receber essa grande bênção que é a salvação através de Jesus. Ele já se fez sacrifício por você. Basta você aceitar e você querer. Entrega o teu coração para Jesus, o sumo sacerdote, aquele que intercede pode nos salvar totalmente, pode nos salvar da morte, ele que venceu a morte. Que Deus te abençoe e que nós possamos um dia todos nos encontrarmos no céu na presença de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.